Ser repórter é levar as notícias para o lar de todos os brasileiros. Mostrarem através de imagens os mais variados lugares. Ser repórter é trazer o mundo para mais perto de cada indivíduo, de um jeito sério, divertido e com muita responsabilidade. Larissa, o que fez você escolher essa profissão, ser jornalista? Bem, Keila, assim, eu desde muito cedo já sabia o que eu queria, né? Eu sempre quis ser jornalista, sempre quis ser repórter, mas a TV nunca foi, na verdade, a minha opção de vida, né? Eu fiz primeiro outra faculdade, fiz Relações Internacionais. Quando eu terminei, eu tinha certeza que não era aquilo que eu queria para minha vida. Então eu só terminei a faculdade e nunca exerci a profissão. E fui fazer jornalismo. Durante o curso, eu tive várias experiências com jornal impresso, com rádio e, por fim, eu tive com a TV. E na primeira semana eu já tinha certeza do que eu queria ser repórter de TV. Porque jornalismo é algo apaixonante e que eu sempre quis, só que existe um medo, todo jornalista tem medo. Será que vai ter campo de trabalho? Será que eu vou conseguir trabalhar depois? Como que vai ser tudo isso? Então, por isso, minha família também tinha um certo medo disso, por isso que eu fiz outra faculdade antes de fazer jornalismo. E como que é, assim, levar informação para as pessoas, saber que você tá fazendo parte, né, da vida delas, assim, todos os dias? É complicado porque a gente não consegue mensurar, na verdade, o tamanho da nossa responsabilidade. A gente percebe a nossa responsabilidade quando as pessoas vêm conversar com a gente. E a gente para um pouco também para fazer essa análise mesmo, sabe? Eu estou falando da vida das pessoas, eu estou sendo porta-voz das pessoas, eu estou falando por elas, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande e até certos assuntos, às vezes, complicados de lidar, que a gente acaba fazendo acidentes e, às vezes, assaltos e coisas que mexem mesmo com a vida das pessoas e que a gente sabe que nós estamos sendo utilizados para uma certa forma de justiça. A gente percebe a nossa responsabilidade e o peso da nossa profissão, que é ser voz, que é ser vez e que esse é o papel, na verdade, nós enquanto jornalistas, e o que a gente assume eticamente falando. Tá certo. Agora uma parte assim mais contraída. Já aconteceu alguma coisa inusitada com você? Coisas engraçadas? Eu tenho um grande problema com o nome e também com cargos e funções. Quando eu trabalhava em Maringá, eu quase fui presa. Eu fui conversar, eu não sabia que, na verdade, era um tenente, eu chamei ele de cabo. E isso, numa polícia, é muito sério. Eles levam muito a sério esse negócio de patente. E o soldado veio falar comigo que não é assim, que funciona, e eu quase fui presa por esse motivo, por ter trocado o nome. E eu tenho um grande problema. Aqui também já aconteceu outras vezes, né? Eu fui chamar, só que eu só subi ele de cargo. Ele era sargento, eu falei que ele era tenente. Então ficou menos pior pro meu lado, Keila. Tá certo, Larissa. Obrigada, viu? Diferente da TV, o rádio tem que usar de outros truques para se aproximar dos seus ouvintes. Eles ficam em desvantagens por não terem imagens, mas o que importa é a imaginação de quem está ouvindo. Cada um vai para o lugar que seu subconsciente o leva, com as músicas e histórias contadas pelos radialistas. Antes da TV e do rádio, o interesse pela notícia já era tão antigo quanto a linguagem escrita. O primeiro jornal impresso no Brasil foi no ano de 1808. Naquele tempo, eram apenas textos com informações diversas. Depois de muitos anos, os jornais eram o meio de comunicação mais visto em todo o mundo. E atualmente, apesar de vários outros meios de comunicação mais modernos, o jornal não deixou de ser o acompanhante das famílias nos cafés da manhã. Então vamos ver como é trabalhar em uma redação de jornal. E continuando assim o nosso passeio, né, por Umuarama, nós paramos aqui no Jornal Ilustrado. Eu vou conversar com o Osmar, que é o editor-chefe aqui do jornal, para contar pra gente um pouco do dia a dia do jornal. Mas primeiro, assim, conta um pouquinho como que você escolheu, né, trabalhar assim com jornal, jornalismo. Para mim foi uma questão pessoal, uma questão profissional, né? Eu comecei ainda no jornal quando era uma época ainda de chumbo, né? Que era, como fala, que era linotipo, não era internet. Isso lá por 1986. E daí fiz uma experiência e gostei.
Até tive uma passagem rápida por rádio também, mas senti que o forte meu, a tendência era pelo jornal impresso mesmo. Então você já teve uma experiência assim, no rádio e a TV. Você não teve nenhuma experiência na TV? Você gosta mesmo do jornal? Não quer mudar? Não, acho que não. Acho que o jornal ainda é o melhor, sabe? A TV mais fosse na área de pauteiro, assim, ficar na retaguarda. Agora, com certeza não. Então conta pra gente o dia a dia do jornal. É complicado? Como que as matérias são escolhidas, as pautas? Não, o jornal, cada dia é um fato novo, né? A gente já tem mais ou menos as pautas em vista. Então a gente chega de manhã, define o que vai se fazer durante o dia e aí isso que é possível ser pautado. Além disso, tem as matérias os acontecimentos, que daí são ocorrências policiais, né? Um acidente, de repente uma visita de uma autoridade na cidade, algum outro problema que aparece na cidade. Aí isso vem a juntar com essa pauta que a gente tem feito. Se você tem uma pauta que é matéria pautada, às vezes não vence, então a gente deixa quieto e corre atrás do fato, do que é factual, que é o que está acontecendo no dia a dia. E aí a gente, a partir das 8, 9 horas da manhã, já começa os repórteres irem para a rua, né? Para correr atrás dessas matérias aí. Daí vai o dia todo, aí depois das 5 horas, que é o horário de pico da gente, né, como chama, daí começam a aparecer novas informações das agências, junto com o material que a gente tem já produzido no dia, e aí vai para finalização, vai para definir o que vai entrar e o que não vai entrar nas páginas, né? E daí a gente vai até o fecho, fazer primeira página, fazer a capa do jornal, revisar dentro do que é possível, fazer essa revisão, para daí liberar o material para até umas 10 horas da noite, 11 horas a gente ter o jornal fechado, para daí passar para a etapa seguinte, que é a pré-impressão e a impressão propriamente dita. E como assim para você trabalhar, né, com comunicação? Saber que você está todos os dias assim na vida das pessoas que leem o jornal, passar informação, é importante? Eu acho importante. A vantagem do jornalismo é essa, te dá uma realização profissional na maioria das vezes, sabe? A gente divulgar e com muita responsabilidade também. Principalmente hoje, sempre foi assim, mas hoje está mais apertada essa questão da legislação, entendeu? Então a gente tem que ter toda essa responsabilidade, trabalhar com muita ética, entendeu? Sempre ouvindo os dois lados da notícia, nunca procurando prejudicar ninguém, entendeu? Quem se dói às vezes contra a gente são as pessoas que às vezes fazem alguma coisa errada, daí se dói e tem muito desse problema, sabe? A gente vai contornando, vai tocando, a gente, graças a Deus, não tem tido problemas assim, com ações judiciais, sabe? Raramente, esporadicamente, um caso ou outro, mas não é com frequência, porque a gente tem esse cuidado, entendeu? Fazer tudo dentro da legislação, dentro do que é permitido. Tá certo. Então agora, né, que eu já conversei com o Osmar, nós vamos para a rua, né, conhecer um pouquinho assim na prática o que eles fazem assim no dia a dia. Não diferente da TV e do rádio, o jornalista do impresso também corre atrás das notícias. Nós vimos que vocês passam por várias coisas também, né? Assim, trabalhando no jornal impresso. Já aconteceu alguma coisa assim ruim com o trabalho de vocês? Quais são algumas dificuldades que vocês encontram? Olha, ruim, eu não sei, porque a gente faz porque gosta. Então, eu acho que tudo é bem feito, assim. A gente faz porque realmente está ali e quer fazer porque quer fazer mesmo. Então, eu não vejo muitas situações inusitadas, como você perguntou aquela hora. O que a gente gosta de ressaltar, o que a gente vê assim, trabalhando na reportagem impressa, são um pouco das dificuldades, né, que o jornalista enfrenta hoje em dia. Por exemplo, às vezes a gente precisa de alguma informação, não consegue aquela informação. Às vezes a gente enfrenta empecilhos para poder chegar até o lugar da notícia mesmo. Já aconteceu situações da gente passar por brejo, né, Roberto, com o carro, aquela vez que a gente foi fazer uma reportagem da rodovia que ficou interditada. Então, esse tipo de dificuldade, tanto de acesso quanto para chegar até a informação também, é um trabalho doloroso, né? É um trabalho complicado. Um pouco é o medo também, né, que a gente passa, principalmente em delegacia, em acidente. A gente tem um pouco de medo ainda de certas coisas que acontecem com a gente. Por exemplo, na delegacia mesmo, a gente sofre vários tipos de ameaça. E isso não chega a ser inusitado, é até perigoso para a gente que trabalha nessa área.
mas é o dia a dia da gente, tem que correr atrás. Verdade. Você é fotógrafo também, né? Você só tira foto no jornal ou você escreve também? Não, eu sou só fotógrafo. É fotógrafo e dirige e dou a força para os colegas. Então, para vocês, assim, é bom, é legal vocês estarem passando essa informação do dia a dia, né, das pessoas, assim, que tá lendo o jornal. Como que é para vocês? Sente orgulho em fazer isso? Então, Keila, é assim, às vezes a pessoa pega o jornal no outro dia e ela não sabe o que precisou ser feito para aquilo estar ali pronto, mastigado já na mão dela. A gente sabe que por trás da notícia existem muitas coisas que não são divulgadas. Os bastidores da notícia eu acho que é o maior privilégio nosso, assim. Quem trabalha um pouco com impresso sabe disso, quem trabalha com jornal sabe disso, que a gente acaba aprendendo com a profissão. Mas para a notícia chegar até a pessoa, para a notícia chegar até o leitor, não é nada fácil. Às vezes a gente enfrenta ameaça, às vezes a gente enfrenta até mesmo aquela situação, né, Roberto? Que Muitas vezes a gente vê um fica pouco triste. o sofrimento da família, porque como a gente faz várias editorias, eu mesmo faço polícia e a gente está editoria de cidades e agronegócio. Então, assim, tem dias que você vê um agricultor feliz com a produção dele, só que no final da tarde você vê uma mãe chorando de um acidente, por exemplo. Então é uma convergência, é uma oscilação de sentimentos que você vive o dia inteiro. E às vezes você tenta transmitir isso para o leitor, mas às vezes a gente sabe que infelizmente a notícia não chega do jeito que a gente queria. Mas em si a profissão é fantástica, eu me identifico muito com o que eu faço, eu adoro. Porque às vezes você tem aquela sensação de que você está fazendo o bem para alguém, de que você está fazendo o seu papel na sociedade para poder mudar aquilo. E eu acho magnífico. E é o mesmo sentimento que você tem também, de estar levando informação. É o mesmo sentimento, porque o repórter ele escreve, talvez ele sente até mais um pouco de emoção na hora de escrever. O fotógrafo ele vivencia o dia a dia, né? A imagem que o pessoal vê no outro dia, talvez a pessoa pense que é fácil, mas você tem que ter um pouquinho de amor à profissão para fazer bem feito e a gente passa por momentos difíceis também, não é só alegria, mas é uma profissão gratificante.